Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos fazer um resumo aí sobre as leis de Ohm, certo? Um pequeno resumo para te ajudar nos exercícios seguintes. Bom, eu tenho duas leis. Primeira lei de Ohm. Então, primeira lei de Ohm. Ok, então vamos lá. Vamos explicar ela da seguinte forma. Vamos supor que nós estamos em um laboratório, certo? Neste laboratório existe lá uma fonte de tensão. Beleza. Botãozinho aqui para ser os fiozinhos. O painel para você ver, né, quanto tem lá de volts. A sua fonte aí, ó. Aí eu tenho lá um resistorzinho. Beleza? Um resistorzinho, certo? E você vai ligar ele. Deixa eu fazer outra perninha aqui do resistor. Beleza? O seu resistor. Você vai ligar lá na fonte, uma perninha e tal, beleza? Vai ligar também no amperímetro aqui, ó, o multímetro que você vai colocar na função de amperímetro. Aqui o painelzinho dele, o botão que muda, né, os valores lá, a escala. E você vai ligar aí no seu multímetro, com a função de medir corrente elétrica. Então, olha só. Então, aqui eu tenho um amperímetro, beleza? Aí eu tenho uma fonte de tensão e o resistor. Então, no começo, o nosso experimento vai começar o quê? Vai estar 0 volts e aí vai marcar também 0 amperes. Não tem tensão elétrica, também não tem corrente elétrica pelo resistor, porque vai passar aqui e vai passar por resistor, volta, vai lá para a fonte. Aí você lá na sua fonte, você vai aumentando a tensão elétrica. Vamos supor que você aumentou para 1 volt, beleza? E lá no seu amperímetro, aumentou também, sei lá, 1 ampere. Então, começou a passar 1 ampere. Aí você aumentou a sua fonte de tensão lá, a tensão elétrica foi para 2 volts. Aí observou lá a leitura, deu aproximadamente 2 amperes. Depois aumentou para 3 volts. E aí anotou o seu valorzinho do lado lá, 3 amperes. Depois aumentou para 4 volts e o valor medido foi de 4 amperes. Aí o professor pediu assim, olha, vai lá e faz um gráfico agora. Então aqui você tem a tensão elétrica, certo? Medida em volts, certo? Vamos fazer um gráfico aqui, bonitinho. Beleza? E aqui a corrente. Medida em amperes, ok? Vamos fazer a escala bonitinha dele. Então aqui foi de 1 a 4, aqui também de 1 a 4. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí depois a tensão elétrica também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui o zero. Agora vamos achar os pares ordenados. Bom, para 1 volt eu tenho 1 ampere. Então, tá aqui. Para 2 volts eu tenho 2 amperes. Então, tá lá. 3 volts, 3 amperes. Belezinha? E 4 volts, 4 amperes. Então, fez aqui o gráfico bonitinho. Beleza. Depois que você fez os pontinhos, vamos ligar ele então. Então, vamos ver o que acontece. Pessoal, olha só. Deu uma reta, ou aproximadamente uma reta aí, que o nosso desenho não está perfeito. Mas essa retinha aqui é super importante para a primeira lei de Ohm. Porque quando eu faço isso e permanece uma reta, certo? Não dá uma curva muito estranha, né? Então eu falo que obedeceu a primeira lei de Ohm. E a resistência elétrica agora, eu posso dizer
que é igual à tensão elétrica, eu vou chamar de U, dividido pela corrente elétrica, a intensidade chamada de I, certo? Então, olha só, isso aqui em matemática, a gente calcula pela tangente dessa reta aqui, ó. O ângulo de inclinação, o coeficiente angular dessa reta. Porque, ó, tangente é igual ao cateto oposto, esse lado aqui, dividido pelo adjacente, esse outro aqui. Então, esse dividido por esse, certo? Vai dar o valor da tangente. Esse lado aqui, por exemplo, mede 4. Esse lado aqui também mede 4. 4 dividido por 4 dá 1. Olha só, se eu pegar o outro ponto, 3 por 3 também dá 1. 2 por 2 também dá 1. 1 por 1, 1. Então, ou seja, em uma reta o coeficiente angular não muda. Então, para quem gosta aí mais de matemática, você poderia, né, colocar até um certo ângulozinho aqui, ó, o ângulo θ, e a tangente de θ também vai dar o valor para você dessa reta aí, ó, o valor da resistência, quando tem tensão dividido por corrente, beleza? Então, eu posso escrever então que R igual a U dividido por I, beleza? Agora, se você quiser usar essa mesma equação, porém com outra carinha, então vamos colocar aqui, ó, aqui não tem nada, é 1, multiplicar em cruz. Então, eu vou ter o quê? Que U igual a R vezes I. Então, está aqui também uma equaçãozinha que você pode usar para resolver o cálculo de tensão elétrica, obedecendo a primeira lei de Ohm, beleza? Então, a primeira lei de Ohm estabelece que a resistência é igual à tensão dividido pela corrente. Você vai ter como gráfico da tensão pela corrente uma reta, e ela tem que sair aqui da origem, do zero, porque quando não existe tensão elétrica, também não existe corrente, zero com zero, ok? Então, essa foi a primeira lei de Ohm. Vamos fazer uma separação aqui, beleza? E agora vamos, né, para a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Beleza? Pessoal, a segunda lei de Ohm, ela tem uma cara muito geométrica do seu condutor e também depende do tipo de material. Então vamos desenhar aqui um condutor, um pedaço de fio aí, né? Certinho aqui, ó. Desenhar ele, né? Um pedacinho que foi recortado lá, beleza? Esse fio tem um comprimento L, certo? Um fio de comprimento L, o seu condutor aí, ó, né? Vamos pegar esse como exemplo, condutor. Agora, olha só, aqui, ó, eu fiz um corte reto, certo? 90 graus, ou seja, ó, quando você vai lá e corta o seu fio, seu condutor, né, reto, 90 graus com a direção dele lá. Isso aí a gente vai chamar de área da secção transversal, ou área da seção transversal, ou seção transversal, ou seção reta ainda. Tem vários nomes, tanto faz. Então, olha só. Então, isso aqui, ó, é a sua área da seção, né, do fio aí, ó. A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência, certo, igual a ρ vezes L dividido por A, ok? O que é cada coisa aí, ó. Então, vamos marcar aqui primeiro. O L, eu já falei, é o comprimento do seu condutor. A letra A é a área dessa seção transversal. A letra R é a resistência, né? Que lá nas primeiras aulas a gente já viu que a resistência é medida em ohms, beleza? E o ρ, parece um peixinho aqui meio estranho. Isso aí, gente, ó, é a resistividade do material, ok? Então, só colocando aqui algumas coisinhas, ó. Esse L, você vai medir ele sempre em metros, beleza? Esse A vai ser sempre em metros quadrado. A letrinha R, você vai medir sempre em ohms,
né? Colocar aqui o símbolo aqui, ó. E depois, né, o que mais aqui, esse Rho, ele vai ter como unidade de medida ohm vezes metros, beleza? Uma observação. Esse A aqui, gente, sendo a área, a gente não vai ter a área de um condutor em metros quadrados, beleza? A gente sempre tem a área de um condutor em milímetros quadrados no dia a dia, né? Quando a gente vai comprar lá fio na loja de material de construção, o fio está, né, a medida dele escrito, né, em milímetros quadrados. Então vamos pegar um exemplo de um fiozinho que tenha lá 4 milímetros quadrados, certo? Ah, professor, mas isso aí, como que eu faço agora para transformar para metros quadrados? Porque na continha não pode usar o 4 apenas, aqui no lugar da letra A. Tem que ser o valor em metros quadrados. O que você vai fazer? Você vai pegar o número, fazer vezes 10 elevado a menos 6. E agora já ficou em metros quadrados. Beleza? Então, essa aqui é um cuidado aí que você tem que ter na hora de resolver o exercício, se acaso for usar a segunda lei de Ohm, beleza? Envolve a potência de base 10, um expoentezinho. Bom, outra observação, gente, análise. Essa letra L é diretamente proporcional à letra R, ou seja, esse L aqui, ó, ele é diretamente proporcional, beleza? A letra R, que é a resistência. Então, olha só, se o comprimento do condutor aumenta, a resistência também aumenta. Se o comprimento do condutor diminui, a resistência diminui, beleza? Vamos pegar agora a letra A, fazer uma análise com ela. A letra A é a área, só que a letra A, ela está aqui no denominador, a letra R está lá em cima, do outro lado, no numerador, e isso é inversamente proporcional a isso. O que é isso inversamente proporcional? Ó, inversamente proporcional a R. Bom, se aumentar o tamanho aqui, o valor de A, o valor da resistência diminui. E o contrário, se isso aqui diminui, a outra lá aumenta. Beleza? Então, gente, ó, essas são algumas observações importantes da primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I, e da segunda lei de Ohm, onde eu tenho um caráter geométrico, porque olha só, envolve a área. Quanto maior o diâmetro do fio, maior o valor dessa área. Maior o comprimento também, né? Envolve o comprimento e envolve o tipo de material, porque esse carinha aqui, como eu falei, a resistividade, né? É bom a gente saber o que? Resistividade, gente, vai depender do tipo de material. Então, isso aqui, existe uma tabela com vários materiais e cada um tem o seu valor de resistividade elétrica. Beleza? Abraço.